Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que neste exato minuto de muito amor e carinho que todos aqui estamos envolvidos, estejamos aproveitando este minuto divino que está sendo nos dado na eternidade. A eternidade temos para nós, podemos aproveitá-la da melhor forma possível, né? Diante das condições em que temos, ou nós podemos desperdiçá-las. Cabe a cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, buscarmos com todo amor e carinho, fazermos ou darmos o melhor de nós. A espiritualidade maior está dando o melhor de nós, deles, para nós. E nós temos que dar o melhor de nós para que eles estejam atuando sobre nós. Para que hoje, neste minuto em que estamos todos aqui unidos nessa tarde maravilhosa, possamos levar um pouquinho, ou algo, ou algum conhecimento para o lado lá de fora, né? Quando estivermos saindo daqui. Então vamos nos preparar, vamos buscar energizar-nos, né? Vamos acalmar os nossos corações, né? Silenciarmos um pouquinho nossos lábios para que a gente possa escutar também, né? Então a gente tem que escutar para estarmos entendendo e a gente vai alcançar nossa felicidade dessa forma. Pois aquele que consegue escutar bastante, depois sabe falar com bastante coerência, com bastante finalidade positiva. Assim, isso é muito importante, sabermos usar realmente, como Emmanuel nos fala, a língua, né? Para que sejamos sendo benéficos aos nossos irmãos que precisam, tá bom, gente? Isso é o que mais precisamos. E como sempre, trazendo aqui o nosso convidado maravilhoso, divino, que fala que eu sou o enfermeiro preferido dele, né? Que está aqui nos trazer, mais uma das suas palestras. Sempre traz palestras sobre Allan Kardec, né? Ele é bem... esse aqui, Lei de Igualdade, ele vai falar sobre a Lei de Igualdade, tá bom? Então vamos que vamos, né? É nós e Deus, e Deus te abençoe no domingo. Tivemos uma palestra recentemente, isso daí, viu? Acho que foi do Saulo, né? A Lei de Igualdade. Então fica à vontade, é nós e Deus. Boa tarde. Sejam bem-vindos, eu agradeço pela presença e vou agradecer ao final pela paciência. Eu vou falar sobre a Lei da Liberdade, eu vou fazer um relato aqui curioso para vocês. Geralmente, quando eu vou fazer palestra nas casas, se a casa dá o tema, eu desenvolvo o tema. Se a casa não dá o tema, eu me coloco à disposição naquela casa, com aquela sintonia daquela casa, para que o tema me venha. Como eu tenho procurado fazer os registros das minhas palestras, eu fui buscar. Quando a Sandra me ligou, 15 minutinhos de novo, eu já tinha o tema da palestra. Quando eu fui buscar, eu falei, como assim? Lei de igualdade? De novo? E vou te explicar por quê. Em 4 de 5 de 2022, numa quarta-feira, eu estive aqui nesta casa e falei sobre a Lei da Igualdade. E falei, dando enfoque sobre racismo, sexismo e mais algumas coisas. Discutimos sobre isso, quarta-feira. No dia 5 de 2 de 2025, e tudo, juro para vocês, eu não olho para trás para saber o que eu falei. Eu me deixo à disposição. Chegou no dia 5, eu me dei a intuição de falar, amar o próximo como a si mesmo. Né? E dentro dessa palestra eu fiz questão de dizer para vocês que amar ao próximo como a si mesmo, o verdadeiro Evangelho do Cristo, eu propus a vocês fazer uma inversão de ordem. Né? Então o Evangelho fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu fiz uma discussão com vocês e falei, olha, eu chego à conclusão que não precisa colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus não precisa de amor em declaração, em palavras. Deus precisa do amor em obras, em manifestações. Então, deixa o Deus, ele não precisa. Vamos para nós. Então, quando eu falei assim, amar primeiro a eu, depois o próximo, eu cheguei à conclusão e falei, olha, se eu for primeiro me amar, e eu sou um ser inferior, a voz está bom? Talvez eu vou demorar muito a me fartar e ir até esse próximo. Então, o amor que eu vou dar para o próximo vai ser muito pouco do que eu poderia estar dando, porque o meu lado egoístico vai fazer primeiro eu, primeiro minha família, primeiro meu grupo, e depois, se sobrar alguma coisa, eu vou para o próximo. Então eu sugeri para vocês de
colocar primeiro o próximo. Vamos primeiro amar esse próximo. Vai ser mais difícil, mais trabalhoso, né? Você vai usinar esse amor mais dentro de você, mas à medida que você fizer isto, por decorrência, você vai estar se amando, porque esse amor foi gerado primeiro dentro de você, foi projetado para o próximo, e como diz Deus, a forma de amar a Deus é amar a sua criatura. Então, e fora isso, falando sobre esse amar a esse próximo como a si mesmo, novamente veio as ideias de tratarmos aqui sobre esse lado dos diferentes, né? Dos preconceitos, né? E novamente foi tratado. E como foi agora que eu fui fazer a sugestão para a Sandra? Mas me veio o tema assim, olha, de relance. Aliás, o tema da palestra já é a palestra, para você ver o tema como é grande. Né? Lei da igualdade, 2 pontos. Racismo, homofobia, feminicídio e outros preconceitos. É igual a delitos e crimes sociais, morais e divinos. A palestra terminou. O tamanho da palestra, né? Então você vê que a lei de igualdade, e eu fiquei me perguntando, por quê? Lei de igualdade em 2022, lei de igualdade em 2025, agora lei de igualdade. Por quê? Lancei essa palavra. Por quê? E me veio a resposta. A resposta sutil me veio dizendo o seguinte, que se a lei da igualdade for precisamente entendida, compreendida, apreendida e praticada, principalmente nesses tempos de hoje, que nós tanto falamos, reclamamos, com certeza haveria mais paz, mais paciência, mais compreensão, mais perdão, mais amor, mais bondade, mais caridade. Ou seja, a lei de igualdade tem o condão de trazer esse caldeirão, esse sopão gostoso. Que todos nós queremos isso. Queremos paz, queremos bondade, queremos amor, queremos caridade. A receita está ali. O caldeirão da lei de igualdade. Vamos aprender sobre essa lei de igualdade. Né? E quando se fala aqui em racismo, homofobia, feminicídio, é porque está muito presente. Todos os dias, todas as notícias, você vê relatos onde nós estamos fazendo distinções, estamos fazendo classificações em relação ao nosso próximo por características meramente materiais. É a cor da pele, é a opção sexual, é se é gordo ou magro, se é brasileiro, se é árabe ou judeu, etc, etc. E a gente fazendo isso, que a gente acha que é normal, eu estou seguindo o que todo mundo faz. Só que o que todo mundo faz nem sempre é o correto. Existe um preceito legal que fala assim, ninguém se exime de cumprir uma lei ou uma ordem ilegal. Não é porque o seu superior falou, olha, faça isso que você tem que falar, olha, ele que mandou. Não, você deveria saber que aquilo não é certo, não é bom, então desculpa, mas eu vou arcar com as consequências com você e não vou fazer essa coisa que eu considero errada, equivocada. Então se a sociedade toda age assim, assado, que a sociedade age assim, assado. Mas individualmente, cada um de nós devemos ter a nossa própria avaliação. E a doutrina espírita, no seu evangelho, na sua parte filosófica, no livro dos Espíritos, ele fala categoricamente sobre essa lei de igualdade. Então, só para relembrar um pouco de vocês, essa lei de igualdade, ela diz para nós que a igualdade é natural. Ou seja, Deus nos criou todos nós, espíritos, simples e ignorantes, igualmente. E igualmente deu a todos nós a capacidade de nos melhorarmos, de nos evoluirmos. Capacidades iguais. Aqui na lei de igualdade fala que, questão 803 do livro dos Espíritos, todos os homens, entre parênteses, todos os espíritos, são iguais diante de Deus? Sim, tendem ao mesmo fim. Nasceu simples e ignorante, tende ao mesmo fim. Qual fim?
a proximidade de Deus, a perfeição possível. Então nós temos um nascimento igual, capacidades iguais e um fim igual. Então por que a desigualdade? Por que não cumprir essa lei de igualdade? Né? E aqui fala que as desigualdades que existem, elas são simplesmente circunstanciais. A desigualdade que existe de cor, de tamanho, de inteligência, de o que você possa imaginar, é apenas uma questão circunstancial no caminho individual de cada um. Mas todos nós somos iguais em nascimento, em competência e em finalidade, enfim. Então, por que ainda tratar dessa desigualdade, né? Aqui também fala que as desigualdades, elas podem ser uma prova de expiação ou uma missão. Então, se tem seres ditos diferentes, por qualquer característica, elas não são por acaso. Elas foram feitas para dar a esse irmão, a essa irmã, uma perspectiva, uma possibilidade de um novo aprendizado, uma nova vivência, uma nova reparação. Seja através de uma prova, seja através de uma expiação, seja através de uma missão. Então, na maior parte das vezes, essa diferenciação pode ser considerada, podemos dizer até como uma especialidade. Especialidade de ser provante. É uma especialidade para o ser que vai ser provado. Né? Ou seja, ele não está na igualdade de todo mundo, que seria uma vida, entre aspas, mais morna. Ele está numa desigualdade que vai exigir dele muito mais ponderação, muito mais energia, muito mais ponderação para aprender e cumprir aquela missão. Então, a desigualdade nunca ela principalmente essa desigualdade que nós reconhecemos nesse mundo material, ela não é de mérito. Ninguém é gordo ou magro porque é bom ou ruim, ou preto, branco, ou amarelo, ou brasileiro, ou inglês. Todos nós vamos nascer em condições diferenciadas, diferentes, para que nós sejamos complementares naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não vivenciou. Eu sempre falo, as pessoas têm mania de achar que, olha, eu vou reencarnar, minha mãe, meu pai, meu tio, aí eu sou de uma família quatrocentona, rica, bem posicionada no mundo. Então fica parecendo que eu fico tranquilo. Amanhã eu vou nascer o barão, na outra encarnação eu vou nascer o filho do barão, no outro eu vou nascer Ou seja, é como se eu ficasse nessa vida cômoda, nessa família, né? Só que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, da mesma forma que nós estamos hoje vendo as mazelas do mundo, as mazelas na Ucrânia, em Gaza, as mazelas na África. O Quaresma vai nascer novamente em Diadema, lá na família dos mineiros? É quase certo que não. Provavelmente, talvez, eu vou nascer em outro lugar. E essa semana eu estava vendo um palestrante, só um parênteses, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, gente, a gente fica muito preocupado com a tal de transição planetária. Será que eu vou? Será que eu fico? Né? Uns falam, será que vai vir um chufão, vai levar? Eu vou para Marte, eu vou para Júpiter, eu vou ficar na Terra? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, não preocupa com isso não. Não preocupa com transição planetária. Pense na transição interplanetária. Olha que ideia bacana. Pense assim, olha, se hoje eu sou Quaresma, estou vivendo aqui numa vida cômoda, de classe média, talvez numa próxima encarnação vai nascer lá, num outro país, com outra realidade familiar, com outra realidade material, com uma dificuldade que nós vemos hoje pela televisão. Quando nós vemos, por exemplo, as famílias de Gaza sendo bombardeadas na fila para buscar comida. Quer dizer, se você imaginar um drama, eu não consigo imaginar outro. Crianças sendo destruídas porque estavam no lugar, entre aspas, que a bomba pegou. Então você vê, se esses irmãos estão enfrentando essas dificuldades, essas experiências para o crescimento deles, por que o Quaresma vai ter que nascer novamente na família quatrocentona? Como barão, como príncipe, como isso. Então, nós não precisamos mais ficarmos confortáveis com a situação, principalmente a situação material que nós vivemos. Nós devemos estar cientes da condição espiritual que nós estamos vivendo. E não é nem questão de vaidade. É questão de, olha, estou aprendendo?
Estou me melhorando? Estou no processo de melhora? Opa! Então, de certa forma, eu fico um pouquinho mais acomodado, mais tranquilo, porque eu estou tentando aprender. Mas jamais deitar na rede e falar, está tudo pronto, o trabalho tem que continuar. Então, quando eu falo para vocês aqui sobre lei de igualdade, racismo, homofobia, feminicídio e outros preconceitos, são delitos e crimes sociais, morais e divinos, é porque eu estou vendo no dia a dia da sociedade que esses tipos de distinções, racismo, homofobia, feminicídio, está caindo numa certa... É como se fosse normal. Todo dia se ouve falar de agressões nos grupos, né, ditos diferentes, que não são, né, e a gente acaba como se fosse natural. E a gente fica naquele processo de esperar que tudo isso se resolva ao longo dos tempos, né, numa velocidade que nós não sabemos o quanto. Só que nós podemos fazer um pouco demais, nós precisamos agilizar um pouco mais isso. Então nós precisamos falar mais sobre isso, questionar mais sobre isso, para que talvez isso mexa mais com o nosso íntimo. Porque nós temos legislações aí para combater isso, feminicídios, os preconceitos, etc. Mas só que as leis, elas incidem sobre um caso específico, levam a pena, levam a medida, mas fica faltando o que eu chamo de conceito íntimo, aquela sementinha que devemos plantar no coração das pessoas, não depois que o delito ou o crime já foi cometido, porque aí só resta o que? A reparação. Eu quero que essa semente seja plantada no coração de todos nós para dizer, olha, lei de igualdade. Eu compreendo que somos iguais. Eu compreendo que somos iguais e que estamos apenas diferentes por questões circunstanciais. E às vezes a desigualdade não é do jeito que eu penso, eu sou superior e fulano é inferior. Não. Nós somos iguais em posições desiguais, mas talvez, aquele irmão que você classifica como errado, como inferior, talvez na dinâmica da justiça divina ele esteja até acima de você. Mas não cabe nem sequer questionar isso. Mas se for para fazer uma avaliação estática, talvez esse irmão esteja até em posição superior a você. Então por que eu tenho que ficar fazendo esses juízos e valores, né, de desvalores, que não é valor, de classificando as pessoas como inferior, etc, etc, etc. Então, quando eu falo aqui que são crimes sociais, morais e divinos, eu falaria assim, por que todas essas práticas equivocadas de desigualdade são crimes sociais? São crimes sociais porque eles causam desarmonia nas convivências. Então, quando você tem a atuação desses preconceitos, dessas instituições, a sociedade não funciona bem, o país não funciona bem, aquele grupo não funciona bem, tem desarmonia. Existem conflitos diários, todo dia você vê pelas televisões, pelos relatos, conflitos diários sobre essas teses. Seja homem contra as mulheres, homofobia, todo tipo de preconceito, né? Esse tipo de procedimento, ele incita ódios, julgamentos, condenações, execuções, porque quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, você julga um crime, você condena e às vezes você executa. Por quê? Você aplica àquele irmão algum tipo de pena. Pena essa que pode ser um afastamento, como se dizer assim, olha, aquele irmão é inferior a mim, eu não vou me aproximar dele. Eu posso ter um desprezo e eu posso, às vezes, até agir com crueldade. Você vê irmãos aí, moradores de rua, sendo incendiados porque o irmão tem preconceito do morador de rua, né? Então, você vê, socialmente falando, a prática desses ilícitos, né, quando eu falo que é delito, crime, que são delitos, né, eles fazem toda essa turbulência na nossa sociedade. A nossa sociedade parece que fica pisando em cacos de vidros, ninguém se entende. Então isso acaba fazendo com que exista a criação de, entre aspas, guetos. Então, por exemplo, vamos pensar assim no raciocínio. Hoje aqui,
ou aqui ou em qualquer ambiente, por que nossos irmãos homossexuais, lésbicas, gays, travestis, por que esses irmãos pouco participam desses ambientes tidos como normais? Porque, de certa forma, a falta de questionamento nosso sobre esse tema, a falta de uma criação, de um acolhimento, de um tratamento desses irmãos de forma natural e como iguais, faz com que eles se sintam tímidos, encolhidos, vergonhosos, né, de não participarem, de não serem eles. Eles não estão aqui como não estão em outras situações. E você pode fazer isso em todo tipo de pessoas que sofrem algum tipo de distinção. A tendência dele é, onde eu sou distinguido, onde eu sou pouco acolhido, eu sequer participo. E quando acontece isso, meus irmãos, nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Ele de receber esse abraço, esse acolhimento, e nós de exercitarmos esse abraço, esse acolhimento. Então a perda é de ambos os lados. Então socialmente não é legal essas práticas. E por que eu falo que é um crime moral? Porque a ação desses más compreensões, esses maus comportamentos são morais. Ele agride o íntimo do ofendido. Aquela pessoa que sofre um gesto de preconceito, tá? No íntimo dele, ele se sente ofendido. Porque, em essência, lá na consciência dele, lembra que nós falamos que nós temos consciência do bem? Na nossa consciência também tem uma crença que nós somos iguais. Nós somos criados com essa consciência. Somos filhos de um Deus, do mesmo Deus, com a mesma igualdade, com a mesma potencialidade. Está lá na nossa consciência. Então, quando eu faço essa acusação de que ele é diferente, eu ofendo essa consciência dele. Ele tem uma consciência de que, poxa, eu sou filho de Deus, eu sou igual a todos, mas alguém vem e quer dizer para ele que ele não é, que ele é diferente, que ele é inferior, geralmente. Né? E agride o íntimo do ofendido, tanto no aspecto físico, mental, porque essas distinções fazem o corpo doer. Esse tipo de ação dá angústia, dá falta de ar, dá palpitação, arritmia, dá febre, dá destemperança, pode gerar até um infarto fulminante. Tamanha é a agressão que um ato desse causa numa pessoa. Principalmente naquelas pessoas que já estão, por vezes, mais débeis, moralmente falando. Pessoas com depressões, com essas síndromes todos mentais que acontecem no mundo. Então, imagina uma pessoa dessa sofrer um gesto desse. Causa no psicológico. Né? O psicológico do irmão passa a ter um processo de revolta, né? De desânimo. E no espiritual, impede com que aquele irmão se expresse no seu programa de vida. Ele veio aqui para resolver, aprender e reparar questões de convivências. E quando você faz esse gesto de classificação, de intimidação, você tira a possibilidade dele, faz com que intimamente ele entre no processo de, sabe, não vai dar. Nessa encarnação não vai dar. Fica para a próxima. E ele perde novamente possibilidades. Né? Incentiva as nossas ações nos defeitos e nos vícios. Né? Nós nos sucumbimos, quando a gente faz essas ações, ao passado de ideias e sentimentos malsãs. Ou seja, nós estamos na nossa melhor encarnação. Já passamos por centenas, milhares até. Nós sabemos que esses processos de engano, de erro, eles vão sendo melhorados. Mas nós fomos educados, doutrinados, nesse processo de egoístico, de nos sentirmos melhores, né? E apontarmos o dedo para o próximo, dizendo que ele é pior que nós. Que era uma forma de eu me colocar, de eu até sobreviver há uns tempos atrás. Eu tinha que ser o forte, o valente, o poderoso, para que eu vivesse. Né? Então você acabou. Então nós temos todo um processo de ensinamento reforçando essa tese, de que, olha, você tem que ser o vencedor, o melhor, tem que se colocar como o melhor e
classificar o próximo como inferior. Né? Tanto é que, até o advento de Cristo, a lei que rezava era a lei do mais forte. Né? Os mais fortes sucumbiam os mais fracos. Com Jesus, veio justamente trazer para nós a outra lei. A lei de que ama o próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, fazendo essa ideia da lei de igualdade. Né? E quando eu falo em crimes divinos, que é a última instância desse crime, primeiramente, eu estou falando em lei de igualdade. É uma lei categórica. Se eu pego e classifico o irmão, criatura como eu, de inferior, pelo crivo do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, eu estou descumprindo a lei divina. Porque a lei divina diz que nós devemos nos tratarmos, nos reconhecermos, nos irmanarmos como iguais. Tanto é que o Evangelho fala da família universal, né? Da irmandade universal. Então, se nós não estamos fazendo isso, nós estamos descumprindo as leis divinas. Nós não praticamos o verdadeiro evangelho de amor. Cristo foi o paradigma. Cristo veio dizer justamente, olha, 10 mandamentos que falavam não, sem muita explicação, né? Agora nós vamos resumir tudo num simples evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar. Amor. Então ele veio trazer esse amor como, olha, é o remédio para tudo, é a justificação para tudo. E em paralelo, né, veio justamente os encaminhamentos que Kardec trouxe através dessas leis. Né? E quando você age com isso, você atrasa o progresso das criaturas em direção ao projeto que ele tem de desenvolvimento, de caminho para a perfeição. E em paralelo, você também prejudica a própria evolução do planeta. Porque se nós estamos preocupados com essa famosa transição planetária, que muitas vezes fala que já começou em 1800, né? Uns falam que ainda vai começar, porque nós não estamos cumprindo, né, com o que nos foi trazido desde o Cristo, e nós, que somos conhecedores da doutrina, através da codificação de Allan Kardec, vem falar para nós sobre essa lei de igualdade, como sendo um grande cabedal de redenção, de união entre nós, né? Então, assim, só para finalizar, que nós devemos buscar um autoconhecimento. Tem um dizer aí que fala para nós o seguinte: Deus está dentro de cada um de nós. Não precisamos ir em qualquer lugar. Ele está aqui. Então, se nós tivermos a consciência de que Deus está dentro de nós, e nós buscarmos o nosso autoconhecimento, nós vamos começar a perceber que entender, compreender e aprender essa lei da igualdade vai começar a ficar mais fácil. Porque eu não estou mais me voltando aos olhos, ao julgamento, às circunstâncias externas do mundo. O que a sociedade acha, o que os meus amigos acham, o que a lei acha, tudo isso é muito importante, mas o que é mais importante é a minha relação, a minha vivência com o meu lado divino, com o meu Deus interior. O meu Deus interior fala em amor, fala em compreensão, fala em perdão, fala em paz, fala em amor, fala em caridade. Então eu vou trabalhar com isso. E a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu vou vendo onde é que eu preciso me melhorar. Onde é que não está batendo com essas leis, com essa questão divina? Onde é que Deus está chegando? Falando, olha, isso aí você não está muito bem. Você começar a perceber. E hoje em dia, para finalizar também, eu coloquei aqui, olha, o que seria, pragmaticamente falando, alguns toques em relação àquela pessoa que é ofendida por esses crimes, né, sociais, morais e divinos, e em relação ao ofendido. Então, primeiro a nós, ofensores. Eu vou colocar nós todos, porque ninguém pode levantar a mão e falar assim, eu não sou isso, eu nunca pensei isso, eu nunca fiz isso. Nós somos imperfeitos. Então, num momento ou no outro, nós nos pegamos, né, tendo alguns comportamentos que falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu fui preconceituoso em determinada coisa, eu fui maldoso na seguinte coisa. E sempre a luzinha está acendendo para nós, porque nós não somos perfeitos. Então, como nós estamos nesse processo, nós devemos nos assumirmos.
Então, o fato de você hoje chegar em casa e falar assim, puxa vida, eu sou racista, eu sou preconceituoso em algumas coisas, eu sou isso, eu sou aquilo. O fato de você reconhecer isso não é o fim do mundo. Pelo contrário, é o início de um caminho. Ninguém é condenado porque se assumiu errado. Quando você assume o erro, você já deu o passo para o acerto. Porque enquanto você não se assume em erro, você não tem passo a dar. Como é que eu vou me consertar? Como é que eu vou me melhorar? Eu não tenho nada para melhorar. Eu estou certo. Agora, quando você começar a perceber, puxa vida, eu fui preconceituoso, eu fui racista, eu fui isso, fui aquilo. Opa, mas por que eu fui racista? Onde é que eu me baseei? Deixa eu botar lá para o livro dos Espíritos. Afinal de contas, é o nosso dia a dia. Onde é que está escrito isso? Puxa vida, olha, realmente, não é por aí. Então, nesse processo de reflexão, você vai começar a perceber de que, olha, eu preciso me melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Não é mágico, não é milagre, mas você está no caminho. Você vai perceber que você vai estar mais atento a você mesmo. Aquela história do argueiro e da trave. Não vou mais ficar vendo o argueiro nos olhos do meu irmão. Eu não vou ver inferioridade no meu irmão por causa de uma diferença. Eu simplesmente vou cuidar da minha trave. A minha trave diz que eu estou sendo maldoso, preconceituoso, injusto. E eu vou cuidar de compreender que isso não é bom. Que isso não está de acordo com o que eu quero para mim mesmo. Não está de acordo com o que esse Deus interior está me chamando a desenvolver. Então, reconhecer-se, né, como diz na parábola do semeador, que você ainda é chão de estrada, que você ainda é chão de pedregulho, que você ainda é chão de pouca terra, não significa que você está sucumbido, não. Simplesmente você tem que falar assim, olha, eu posso estar no caminho, eu posso, meu coração ser chão de estrada, o passarinho vem e come a semente. Eu posso ser pedra, que os arbustos vêm e sufocam. Eu posso ser uma terra, pouca terra que cresce e não desenvolve. Mas o fundamental de tudo é pensar assim, ó, lá no objetivo. Eu quero ser da terra. Eu quero que o fruto que está aqui dentro de mim, divino, germine. E dê 100 milhares de frutos para todo mundo. Então, reconhecer-se em um determinado momento, racista, preconceituoso, maldoso, sei lá, o que for, que mazela for, não é um fator de você ficar desanimado. Puxa vida, eu não sabia que eu estava assim. Alegre-se. Você começou o caminho. Porque antes, você estava enganado. Você achou que você não era. Eu, racista? De jeito nenhum. Eu tenho até amigo assim, assado. Eu faço isso, faço assado. Mas isso numa circunstância de conforto, todo mundo é bonzinho. Mas na hora que a coisa é colocada à prova, é que você começa a perceber, puxa, eu não sou tudo isso que eu pensava que eu era. Então, conhecer-se é extremamente positivo para isso, tá? Eu falei aqui também que essa palestra minha, eu gostaria que ela funcionasse para nós todos como se fosse um estilete que fosse lá numa feridinha nossa e fizesse um pequeno corte, né? Que seja um corte na nossa consciência, para que a gente começasse a sentir essa dorzinha desse corte. Essa dorzinha para dizer para nós, olha, eu fui preconceituoso, eu sou preconceituoso, eu ajo com distinção, com julgamento, com vaidade, com orgulho em relação ao irmão, e sentisse esse desconforto. Porque só enquanto a gente sentir esse desconforto, essa dor nessa ferida, é que a gente vai buscar um remédio para curar, porque a dor incomoda. Eu gostaria que nós saíssemos daqui, não com está tudo perdido, pelo contrário. Eu descobri que eu tenho uma ferida. E agora eu vou buscar o remédio para ele. Eu vou buscar o tratamento para ele. Né? Então, nós, ofensores, nada está perdido. Simplesmente, nós descobrimos uma ferida e agora nós vamos tratar dela, com certeza. Agora, o ofendido, aquele irmão que foi ofendido, que talvez não esteja aqui presencialmente, mas pode estar nos ouvindo espiritualmente. Primeiro que eu sempre falo, que aquele ser que se sente ofendido, preconceituado, distinguido, ele nunca deve permitir que essa avaliação aplaque nele, que junte a mente dele. Aquilo é um equívoco, aquilo é um erro. Não toma para si.
não se identifique com isso. Pelo contrário, lei de igualdade. Eu sou igual a ele. Ele está me distinguindo, mas nós somos iguais. Então isso que ele falou que eu sou desigual dele, não reconheço. Não reconheço. Eu sou filho de Deus, criado simples e ignorante, com a mesma potência e com o mesmo fim. Circunstancialmente ele está até equivocadamente se achando melhor. Mas somos iguais. E por achar que nós somos iguais, esse eu esconder, se intimidar, se esconder até na própria programação espiritual dele. Vá à luta, vá, se expresse, sabe, se projete em todos os cenários, em todos os momentos, em frente. Para isso nós temos, além dos dispositivos materiais, sejam leis, sejam tudo, você tem a sociedade, você tem essa doutrina maravilhosa, tá? Que faz fazer com que você intimamente tenha essa força de se mostrar pelo que você é, pela sua essência, pelo seu íntimo, pelo quanto de caminhar no bem você já teve. Que você não deve simplesmente se colocar. E eu sempre falo aqui também que, às vezes, quando você sofre esses preconceitos, você fica um pouco na defensiva. Né? Da mesma forma que eu falei que eles não estão, às vezes não se apresentam nos vários cenários, e eu estou clamando para que eles se apresentem, às vezes as pessoas acabam se fechando, né, a possibilidade de grandes encontros, de grandes convivências. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar o fato que ele é mais caricato, só questão de caricato. Vamos supor que você tem um travesti, que vista roupa de mulher, que tem toda a vivência dele. Como é que eu poderia te dar um exemplo? Às vezes, naquela indumentária dele, ele acha que ele só pode se apresentar e ele só poderá ser respeitado, poderá ser aceito, poderá ser amado se ele estiver, que eu chamo nos guetos, junto com os iguais, na balada, nos eventos próprios dele. E nos outros cenários ele se afasta, porque afinal de contas, não, lá só vai vir pancada, só vai vir, será? Pode até que seja, mas será que sempre será assim? Será que todos serão assim? Num grupo de trocentas pessoas que ele vai conviver ao longo do dia, será que todas aquelas pessoas vão tratar ele com desprezo, com piadinha, com maldade? Não. Vai ter essas pessoas, nós somos diversos, mas vai ter muita gente que vai acolher, que vai conversar, que vai abraçar, que vai tratar com igualdade, com normalidade, o que deve ser feito. Então, que esses irmãos também sintam com essa motivação de se apresentarem como eles são, as verdades que eles têm, né, para que nós que estamos ditos superiores aqui, entre aspas, nós não somos, nós é que temos esse condão, essa responsabilidade de melhor aprender, de melhor compreender e melhor aceitar. Né? Então, que esses irmãos também se sintam, como eu falei para os ofendidos, que é apenas uma ferida que nós vamos negócio, é que eles sintam que, por mais que eles enfrentem essas dificuldades, eles vão ter do lado deles sempre o bálsamo da resistência, da força, do amor, trazido pelos mentores. Ninguém está sozinho. Então, se você se colocar nesse processo de se mostrar, você não vai estar sozinho, indefeso. Porque os bons mentores vão estar sempre com você, pronta para te ajudar. Te ajudar, seja te protegendo, seja te encaminhando para esses abraços, para esses encontros festivos e alegres. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E novamente, muito obrigado pela paciência de vocês.